Olá a todos, meu nome é Solange, eu sou professora, arte educadora e oficineira. Então hoje será uma oficina de crochê para iniciantes. Então assim, eu vou começar mostrando os materiais, todos os materiais necessários para que se faça a oficina. Então eu vou começar aqui com as agulhas. Nós temos diversos tipos de agulhas e de diversas numerações. Por que essa diferença das agulhas, né? Porque são utilizadas conforme as linhas ou lãs que vamos utilizar. Então o material necessário seria, como eu disse, primeiro as agulhas, conforme as linhas ou lã ou barbante que nós vamos utilizar. A gente também utiliza cola para finalizar o trabalho, tesoura, né, para que haja um corte da finalização do trabalho. E aí nós também utilizamos diversos tipos de linhas e lãs. Eu vou apresentar aqui agora para vocês. Então, esse tipo a gente chama de malha. É uma malha, né, que foi de resíduo têxtil isso aqui. Então tem de diversas espessuras, diversas cores. Muitas vezes não encontramos nos tons que desejamos porque são resíduos têxteis. Temos também lãs de diversas espessuras, de diversas formas, a qual utilizamos mais no inverno. Aí temos as linhas. Essa é uma linha específica para aqueles bonecos chamados amigurumi. Inclusive a linha se chama amigurumi. E aí diversas marcas, enfim, são linhas usadas geralmente para amigurumis, não que não possam ser utilizadas com outros tipos outros tipos de peça. Cores, texturas, enfim, temos todas essas gamas. Temos os barbantes também. Os barbantes também de diversas espessuras, geralmente começa com o número 4, esse é um barbante de número 6, que também nos proporciona diversas peças. São feitas peças mais utilitárias, peças para casa, bolsas, são utilizados os barbantes. Esse tipo de linha, ela é utilizada para vestuário, tanto adulto quanto infantil. Óbvio que não há uma regra, né? Mas geralmente a gente usa. Quando a gente tiver qualquer dúvida relacionado ao tipo de agulha a utilizar, nas linhas que a gente encontra em bazares, vem o tipo de agulha que a gente pode utilizar. No caso dessa aqui, por exemplo, eu teria que utilizar do número 3 ao 3,5. E aí, assim, o crochê, ele passou por um período em que era uma coisa meio que esquecida, as pessoas tinham um certo preconceito com o crochê. E de uns anos para cá, isso mudou bastante. As pessoas redescobriram o crochê. Então hoje existem diversas pessoas fazendo crochê. Homens, que hoje nos chamam de crocheters, enfim. Então o crochê hoje teve uma grande mudança, um grande desenvolvimento. O crochê é uma peça, é um artesanato que nos proporciona equilíbrio, nos dá uma certa paz, raciocínio, nos ajuda nos raciocínios lógicos, porque a gente, dependendo da peça que a gente for fazer, a gente necessita contar os pontos. Então o crochê hoje, ele, além de óbvio também se tornar uma fonte de renda, mas ele tirou aquele véu, aquele preconceito de que crochê era coisa para só pessoas aposentadas, só para pessoas idosas. É óbvio que as pessoas idosas continuam fazendo, isso não é. Mas assim, hoje é uma peças de vestuário, peças que participam de desfiles, de moda, enfim, estão aí no seu auge, né? E eu creio que não seja um modismo, eu acredito que vai continuar. Eu trouxe aqui algumas peças. Esse, por exemplo, é um tapete que foi feito com barbante. Bolsas também que eu utilizei barbante, né? Que o barbante,
ele geralmente para tapete ele é bem utilizado por ele ser uma linha, uma lã mais espessa, uma linha mais espessa. Então a gente utiliza barbante. Aí eu trouxe aqui também uma roupinha que eu fiz para boneca, uma peça que foi utilizada a lã, que é essa aqui, que eu disse que há diversas espessuras, né? Trouxe uma pecinha que é um item de decoração, porque hoje o crochê você pode utilizar em qualquer área, em qualquer peça dentro da tua casa, vestuário. Esse colar, por exemplo, que eu estou utilizando não foi feito por mim, mas ele é uma peça de crochê. Essa parte aqui, próxima ao pescoço, é feita em crochê. Então, o crochê nos proporciona diversas peças, desde de peças utilitárias, peças para uso doméstico, para enfeite, há pessoas que fazem bijuterias com crochê. Então, muitas e muitas utilidades e versões há no crochê. Então, eu vou começar a fazer, mostrando aqui, essa aqui é uma eco bag feita com linha. Aí eu já tenho ali também uma eco bag feita com o barbante. Então, eu vou começar, como eu disse no começo, é uma oficina para iniciantes, eu vou começar fazendo os primeiros passos para quem não tem noção nenhuma. Então, assim, a gente inicia primeiro com as correntinhas. Independente da peça que eu for fazer, eu preciso iniciar os meus pontos com a correntinha. Então, para que eu possa fazer a correntinha, eu introduzo a agulha, no caso eu estou usando uma agulha número 2, que é proporcional à linha que eu estou usando uma linha de algodão. Então, eu introduzo aqui, dou uma volta, aí eu passo a linha aqui para trás e inicio as minhas correntinhas. Como que eu inicio? Seguro aqui, é como se eu tivesse feito um ezinho. Inicio aqui, seguro esse meu ezinho e vou puxando para dentro dessa argolinha que eu criei. Eu vou fazer bem largo, que é para que a gente possa visualizar bem. Ele geralmente não é feito largo dessa forma, mas não há segredo. Eu vou puxando a linha, passando por dentro da argolinha. Maneira de segurar a agulha. Eu seguro assim. Há pessoas que seguram de outras maneiras. Quando você for utilizar ou iniciar uma peça, você primeiro pegue a agulha, veja qual é a maneira que vocês se sentem mais confortáveis, Vocês se sentem mais confortáveis para fazer a peça. Então aqui, voltando, introduzo, passo por dentro da argolinha e vou fazendo. O número de correntinhas que eu utilizo para iniciar uma peça é proporcional ao tipo de peça que eu vou fazer. Algumas peças aqui eu tirei da internet, outras eu tirei de revistas, Existem revistas especializadas em crochê. E aí eu tenho um gráfico, se eu for fazer por uma revista, que lá me indica o número de correntes que serão necessárias para que eu possa iniciar um trabalho, Então aqui, essa é a correntinha. Feita a correntinha, nosso próximo passo, são os pontos básicos. O próximo ponto que nós vamos utilizar é o ponto alto. Como é o ponto alto? Eu estou com a agulha dentro da argolinha, meu dedo fica assim, eu faço uma volta e passo, aqui foi só para iniciar o ponto alto, na verdade, aqui eu fiz a argolinha, eu tenho que subir 3 correntinhas, conto 3 correntinhas ao término do trabalho. Vamos supor que aqui eu tivesse contado o número de correntinhas e que tivesse aqui, tem uma base de umas 15 correntinhas, que é o que eu vou iniciar o meu trabalho. Então, para que eu possa iniciar, na última correntinha eu tenho que levantar meu ponto com 3 correntes. Eu faço mais 3 correntes, viro assim para a lateral, dou uma laçada, coloco na próxima argolinha, dou uma próxima laçada, eu fico com 3 pontos na agulha, puxo os 2 pontos,
deixo 2 pontos e puxo mais 2 pontos, novamente. Aqui é como se eu estivesse iniciando uma peça com ponto alto. Então, mais uma vez, começamos com as 3 correntinhas, fomos para a próxima argolinha e vamos para a outra argolinha. No início, quando estamos iniciando, é bom que nós não façamos as correntinhas muito apertadas, né? Há pessoas que têm pontos que a gente já costuma dizer, quem faz crochê com frequência, pontos mais apertados, pontos mais frouxos. Mas para quem está iniciando e só treinando, é interessante que não se façam pontos muito afrouxados. Por quê? Porque a gente não consegue visualizar onde a gente tem que introduzir a agulha. Então aqui, ó, meu próximo ponto seria esse aqui, ó. Aí eu coloco a agulha aqui, ó, eu vou ficar com três ganchinhos na agulha. Dou uma laçada. Quando a gente faz esse movimento com a agulha, isso se chama uma laçada. Então assim, primeiro eu dou uma laçada, a primeira laçada que eu dou para o meu ponto alto, coloco aqui dentro da minha argolinha, que é as minhas correntinhas que eu fiz para iniciar meu trabalho, puxo a outra argolinha passando por dentro, dou uma laçada, né, na verdade, passando por dentro da minha argolinha, dou novamente uma laçada, essa laçada é que vai finalizar meu ponto alto, puxando 2 correntinhas, 2 argolinhas que estão na agulha e puxando mais 2. Assim finalizo o ponto alto. Farei mais uma vez para que a gente possa visualizar com precisão. Aqui, ó, terminei meu ponto alto. Estou aqui nas minhas correntinhas. Dou minha próxima laçada, introduzo na minha argolinha à frente do ponto que eu terminei de fazer, puxo novamente, passando por dentro da argolinha, dou uma nova laçada, retiro 2 pontos da agulha e vou retirando 2 pontos da agulha. Assim eu faço até o final das minhas correntinhas. Como eu disse, fomos iniciar uma peça, sendo toda peça tem o número de correntes necessários para que eu possa fazer a peça, e assim eu vou fazendo. A laçada, a argola, introduzo na minha própria argolinha, dou uma nova laçada, puxo, tiro 2 argolinhas que estão na agulha e puxo mais 2. Então assim, nós já aprendemos 2 pontos essenciais para que possamos fazer uma peça, que é a correntinha, né, e o ponto alto. Agora, nesse mesmo trabalho, eu vou fazer o ponto baixo. O que é o ponto baixo? O ponto baixo, ele não tem laçada. Eu estou com a minha argolinha aqui, vou começar o ponto baixo aqui do começo. Eu vou desmanchar as minhas correntes e vou começar o ponto baixo aqui. Vamos dizer que vamos iniciar o trabalho com ponto baixo. Já iniciamos com ponto alto, agora vamos fazer com ponto baixo. Então aqui, em vez de eu levantar as 3 correntes para ficar na altura do ponto alto, eu levanto uma correntinha. Contei aqui, tem uma suposição, temos 15 pontos altos. Aí, para que eu possa fazer os pontos baixos, eu faço uma correntinha. Na próxima argolinha, eu vou introduzir a agulha, puxar a linha, vou ficar com 2 argolinhas na agulha, dou uma nova laçada e passo por dentro da argolinha. Vamos lá mais uma vez. Eu estou aqui, fiz o meu primeiro ponto baixo, entro na próxima argolinha, fico com 2 argolinhas na agulha, ó, já estava com uma na agulha, eu entrei na minha próxima argolinha, dou uma laçada, puxando a linha que está aqui atrás do meu dedo, passando por dentro das 2 argolinhas. Mais uma vez, dou uma laçada, então, primeiro introduzo dentro da minha próxima correntinha, que eu fiz as correntinhas para iniciar o trabalho, que é o essencial para que possamos começar nosso trabalho. Aí eu tô com a argolinha que fica na agulha da correntinha do ponto baixo anterior. Introduzo aqui, puxo
passo por dentro da argolinha, fico com 2 argolinhas na agulha e puxo novamente. E assim eu vou fazendo até finalizar o número de correntes que eu tenho para iniciar o trabalho. Esse é um outro ponto essencial para que possamos desenvolver qualquer trabalho. Aí nós temos um ponto baixíssimo. O que seria um ponto baixíssimo? Um ponto baixíssimo, vamos supor que eu tenho aqui, vou fazer mais 2 pontos baixos, duas argolinhas de ponto baixo, né? Ó, vou fazer 2 pontos baixos. E vamos supor que aqui eu quisesse fechar isso aqui, fazer uma argolinha com isso aqui. O que eu ia fazer? Eu ia virar meu trabalho para o meu lado, né? De frente para mim. Colocar na última argolinha que eu tenho aqui, passar por dentro, fazer a laçada e passar por dentro dos 2, de uma única vez. Nós vamos fazer uma peça aqui, isso vai ficar um pouquinho mais claro, que esse é o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo seria um ponto de emenda, de finalização, seria um ponto menos utilizado. Para que a gente possa fazer uma peça, o que mais a gente utiliza é o ponto alto, o ponto baixo e o baixíssimo para fazermos a finalização, ou quando formos fazer uma peça em círculo, a gente geralmente usa o ponto baixíssimo, que é para unir o último ponto com o ponto que estava anterior, né? O último fazer a união dos 2 pontos. Então a gente utiliza o ponto baixíssimo. Aí aqui eu trouxe uma peça que eu fiz, né? E aí eu vou fazer essa peça para que a gente possa entender um pouco melhor a utilização desses pontos. Eu trouxe aqui também um desenho que quando a gente vai fazer, por exemplo, qualquer peça, como eu disse, né, a gente tira de uma revista ou da própria internet, essa peça eu tirei da internet, esse modelo, a gente tem lá um gráfico, né, de crochê. Muitas pessoas conseguem fazer o crochê, as que já fazem há algum tempo, só olhando a peça. Tem gente que tem muita dificuldade em ler gráficos de crochê. Então, assim, o que tem dentro de um gráfico de crochê? Geralmente de um tamanho bem menor. Esse círculo, dessa forma aqui, ele significa que é necessário fazer correntes. Então, o que são as correntes? São esses pontos iniciais que vão me dar a base para que eu possa fazer qualquer tipo de peça. Aqui eu fiz o Ezinho, né? E aí eu dou sequência nas minhas correntes. Vou passando, ó, vou passando por dentro das argolinhas. Esses seriam as minhas correntes. O ponto baixíssimo é aquele ponto que nós vamos utilizar aqui também, que eu vou demonstrar, que a gente utiliza para dar andamento na peça, acabamento na peça. Esse andamento vai ficar mais claro quando fizermos essa peça. O ponto baixo foi aquele que nós fizemos também, e o ponto alto. Para quem tem mais experiência ou para quem quer se aprofundar mais, tem o ponto alto duplo, enfim. Mas os pontos básicos para iniciar uma peça simples seriam esses pontos aqui. A correntinha, o ponto baixíssimo, o ponto baixo e o ponto alto. Eles são representados dessa forma. Em qualquer gráfico que a gente for utilizar, a gente vai ver esses desenhos aqui. E lá na leitura do gráfico vai ter o número de correntes, o número de pontos altos, o número de pontos baixos necessários para que seja utilizado e feito uma peça. Então, nós vamos iniciar a nossa peça. Eu trouxe para fazer essa peça uma argolinha. Essa argolinha é aquela argolinha de chaveiro. Mas eu não vou utilizar essa correntinha, eu vou tirar, né, essa parte daqui. Vou pegar aqui a minha agulha. Para fazer essa peça, eu vou utilizar a agulha de número 3, que essa é uma linha mais espessa. Eu estava utilizando a linha de número 2 para que conhecêssemos os pontos.
Agora, para fazer essa peça, eu vou utilizar a agulha de número 3, que é uma agulha que me proporciona melhor deslize, né, da linha na agulha no trabalho. Então, aqui, eu pego minha argolinha, ó, coloco a minha argolinha no dedo, puxo assim, e vou fazer isso aqui na minha argolinha, ó, seguro isso aqui e vou fazer isso aqui. Aí aqui, ó, eu dou uma puxadinha, né? Ó, vou fazer novamente. Tô com a minha argolinha e minha linha. Passo a minha agulha por dentro da minha argolinha, puxo, seguro essa linha que eu deixei solta embaixo e passo por dentro da minha argola. Ficou bem largo, para que a gente possa ver. Aí, como que eu vou ajeitar isso? Eu puxo essa linha que eu deixei solta aqui na ponta. Então, ele já está preso na minha argolinha. Aqui, o que eu vou fazer? Os nossos pontos baixos. O que seriam os nossos pontos baixos para cobrir essa argolinha? Eu introduzo, ó, a linha está por trás da argolinha, passo a linha para frente. Dou uma laçada e puxo os meus 2 pontos. Novamente, a linha aqui, puxo os 2 pontos, dou uma laçada, passo por dentro das minhas 2 argolinhas que estão na linha e vou. Assim, sucessivamente, ó. Passando por dentro da argolinha, a linha está atrás da argolinha, vou buscar ela lá, passo aqui por dentro, faço a laçada e passo por dentro das 2. Isso eu vou fazer por toda a minha peça. Ó, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou revestindo a minha argolinha, estou fazendo essa parte aqui. Então, aqui, só nessa parte, só vou utilizar os pontos baixos. Estou com a minha argola aqui, na agulha, passo por dentro e puxo novamente. E assim vou. Passo por dentro e puxo novamente. Dou uma laçada, estou com uma argolinha, passo por dentro, puxo para ficar com 2 pontos na agulha, dou uma laçada e vou. Assim farei por toda essa primeira volta, para que eu possa cobrir. Eu trouxe aqui uma outra argolinha para que possa servir, deixa eu ver aqui. Ó, eu trouxe uma outra argolinha porque, por exemplo, eu fiz com uma linha, né? Com uma linha mais espessa, mas isso é uma linha. Eu poderia fazer essa argolinha, essa árvorezinha de Natal, com a malha ou com o barbante. E aí, com o barbante, ele me proporcionaria um tamanho maior. Por quê? Porque as peças feitas com malha, com barbante, elas ficam maiores. A espessura do barbante e a espessura da malha me proporcionam um trabalho maior. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer, que nem o tapete, foi feito com barbante. Se eu fosse fazer a árvore com barbante, eu teria que utilizar uma agulha mais grossa e o trabalho ficaria maior. Então, aqui eu estou usando essa argolinha proporcional ao tamanho da minha árvore. Novamente, continuo o meu processo. Esse é o processo que eu vou fazendo para cobrir. As pessoas costumam utilizar para fazer... isso aqui me serviria como uma base de um brinco. Isso aqui, se é uma peça, tem umas argolas dessa de acrílico maior, eu conseguiria fazer uma mandala. Então, as pessoas utilizam para cobrir esse método que nós estamos fazendo, para cobrir as argolinhas. Aqui poderia até ser aquela argolinha que sai da garrafa plástica, também poderia ser utilizada. Então, vamos lá. Continuamos fazendo estamos encapando, né, a nossa argolinha. Continuamos. Dou a laçada, puxo 2 pontos na agulha e assim, esse encapamento dessa pecinha seria só esse ponto baixo
revestindo a minha golinha. Agora aqui, ó, nós vamos utilizar o quê? O ponto baixíssimo, que é o ponto que eu disse que geralmente ele serve para dar uma finalização no nosso trabalho. Como que eu faria o ponto baixíssimo aqui? Eu colocaria introduziria aqui, ó, nesse meu primeiro, né, na verdade, ponto que eu fiz lá na laçadinha, puxo, passo por dentro dos dois e puxo. Vou fazer novamente. Olha, eu faço assim. Terminei meu último ponto baixo aqui. Aí eu tenho aqui, ó, essa minha argolinha aqui. Eu vou colocar a agulha aqui, não dou laçada, não dou nada. Continuo com um pontinho que eu terminei na agulha. Coloco aqui, busco lá a linha lá atrás, passo por dentro dos dois, finalizei o meu trabalho de encapamento da minha argolinha. Agora eu vou começar fazendo a minha árvore. Aí para isso eu tenho um gráfico que eu vou utilizar aqui com vocês. Um gráfico que foi tirado da internet. Aqui. Então eu vou começar. Para que eu possa fazer essa base de 3 pontos altos aqui, eu começo. Lembra lá no começo que eu disse que para a gente iniciar um ponto alto, para que ele fique na altura dos outros pontos altos, geralmente começa com 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3 correntinhas. Aí o que eu faço? Dou uma laçada, coloco no próximo ponto, ao lado da onde eu comecei as 3 correntinhas, coloco aqui dentro, dou outra laçada e puxo. Dou uma nova laçada, tiro 2 pontos da agulha, dou outra laçada, tiro 2 pontos da agulha. Fazer mais um ponto alto. Aqui, dou uma laçada, tô com um ponto na agulha, dou uma laçada, introduzo na minha próxima argolinha do ponto baixo que eu encapei a minha argolinha inicial para que eu possa pendurar a minha árvore. Já dei uma laçada, puxo, passo por dentro da minha argolinha, aí venho com uma laçada passando por dentro de 2 argolinhas, sobrou 2 argolinhas na agulha. Novamente dou uma laçada e tiro 2 argolinhas. Agora aqui eu vou fazer 2 correntinhas. Olha, vejamos que tudo que a gente vai fazer, a gente utiliza aqueles pontos iniciais. Então agora eu vou utilizar 2 correntinhas e vou fazer mais 3 pontos altos. Aqui seria aleatório, não tem eu preciso começar. Geralmente a gente começa, né? No caso eu iniciei aqui, no término do meu encapamento da argolinha. Então assim, porque há peças que a gente tem um lugar correto para começar. No caso dessa árvore não tem necessidade porque a gente que vai moldar, como é um círculo, a gente que vai moldar a forma com que a gente vai descer os pontos da árvore. Então aqui, vou mais uma vez, coloco aqui na próxima argolinha, eu dou um espacinho, né, de uma argolinha, pulo uma argolinha aqui que eu dou encapamento, venho para a próxima, introduzo aqui, puxo, vou fazer mais pontos altos, laçada, 2 pontos altos, passo por dentro de 2 argolinhas, novamente coloco aqui, já estou com um ponto, dei a laçada, coloco aqui e vou puxar aqui, ó, fazer o próximo ponto alto. E mais uma vez, um ponto alto. Então, até agora nós temos 3 correntinhas juntas, 2 pontos altos, 3 correntinhas. Farei mais 2 correntinhas, vou pular um espacinho aqui de base aqui embaixo, a laçada, e vou colocar aqui novamente, ó. Vou começar um ponto alto, o seguinte ponto alto, ó, e o próximo ponto alto. Então aqui, o que nós temos até agora?
a argolinha encapada e 3 pontos altos, que é a base da minha água. Eu escolhi esse tom de verde porque eu achei que fica talvez melhor para visualização. Então assim, temos o início de nossa água. O que nós vamos fazer agora? O ponto baixíssimo também serve, quando eu disse, né, para que a gente ande sobre a peça. Como que seria esse andar sobre a peça? Eu não estou aqui, ó, não terminei o meu aqui. Eu vou virar o meu trabalho, vou deixar essa argolinha na agulha. Então aqui eu tenho 3 pontos altos. Essa argolinha é referente ao meu último ponto alto que foi feito aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no próximo ponto alto que está ao lado, são 3 pontos altos. Então no primeiro está a minha argolinha, no segundo eu vou colocar a minha agulha, puxar a minha linha que está lá atrás e fazer um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou passar por dentro do meu outro ponto alto, né, que seria o meu terceiro ponto alto, vou colocar dentro da argolinha do meu ponto alto, puxar, passar por dentro dos dois, meu ponto baixíssimo. O que eu vou fazer agora? Para que eu possa dar início a minhas correntinhas da próxima sequência de carreiras. Isso são carreiras que eu estou fazendo, que é uma coisa também que quando a gente vai ler um gráfico, a gente vai vendo as peças, né, os desenhos do gráfico, e ele vai nos mostrando as carreiras que a gente tem que ir seguindo, vai seguindo. Então eu estou, no caso aqui, depois do encapamento da argolinha, eu estou na minha segunda carreira. Então, como é a segunda carreira? Já caminhei com 2 pontos baixíssimos sobre os meus 2 pontos altos. Aí aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo e subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Ó, caminhei sobre a peça por 2 pontos baixíssimos. Vim aqui nesse espaçamento que eu deixei de 2 correntinhas. Ó, há um espaçamento aqui entre os 3 pontos altos. Então eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo, subo com 3 correntinhas. Por que subir com 3 correntinhas? Porque vou fazer pontos altos. Se eu fosse fazer ponto baixo, seria só uma correntinha. Mas o que acompanha a altura do ponto alto são as 3 correntinhas. Então, vou fazer aqui, no mesmo espaço, mais uma correntinha, mais outra correntinha. Para que forme o desenho, o que eu vou fazer? 2 correntinhas, no mesmo espaço que eu tenho aqui, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Olha como é que ele tá ficando. Então, assim, nossa segunda carreira, caminhei por 2 pontos baixos, levantei 3 correntinhas, fiz 3 pontos altos, dei um espaçamento de 2 correntinhas e fiz mais 3 pontos altos. Agora, nosso próximo ponto é, faço 2 correntinhas, para ficar em cima desses 3 pontos altos, desse grupo de 3 pontos altos. Então, eu tenho aqui um grupo com 3 pontos altos, outro grupo com 3 pontos altos e outro grupo com 3 pontos altos. Nesse primeiro espaçamento desse nosso grupo, eu fiz 3 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. No meio desse nosso grupo aqui de 3 correntinhas espaçadas, eu vou dar 2 correntinhas, né? Vou fazer 2 correntinhas, dou a laçada, porque no espaçamento aqui eu vou repetir o que eu fiz desse lado. Então, como que eu faço agora? Eu faço um ponto alto, faço novamente outro ponto alto, né? Lembrando que o ponto alto estou com uma argolinha na agulha laçada, passo por onde, no caso aqui, por esse espaçamento, puxo 2 correntes, depois puxo mais 2 correntes. Aqui eu já tenho 3 pontos altos, mas o meu desenho não está completo, então eu faço 2 correntinhas,
No mesmo espaçamento em que eu fiz os 3 pontos altos, vou fazer mais 3 pontos altos. Eu venho aqui e faço mais 3 pontos altos. Chegamos na nossa segunda carreira. Né? Nós estamos na nossa segunda carreira. Como eu faço agora? A mesma forma que eu fiz aqui. Eu viro o meu trabalho, né? Nesse primeiro ponto, nesse ponto que está na agulha, eu não faço nada com ele, eu deixo ele aqui. Eu vou caminhar para o meu próximo ponto alto, colocando aqui dentro da argolinha do meu próximo ponto alto, puxando minha linha lá por trás e passando por dentro dos dois, fazendo o nosso ponto baixíssimo. Mais uma vez. Ponho aqui dentro, passo por dentro dos dois, passo por dentro dos dois e puxo aqui, faço aqui, né, puxo aqui, faço um outro ponto baixo. No espaçamento eu faço um outro ponto baixo. E aí o que eu faço? Vou subir 3 correntinhas. Fiz um ponto alto, subi as 3 correntinhas, fiz um ponto alto, faço um próximo ponto alto, passo por dentro de 2 correntinhas, faço um novo ponto alto, olha, e um novo ponto alto no mesmo espaço e um novo ponto alto. Assim, eu vou formando esse desenho aqui. Olha, o que eu fiz? Aqui foram... Por que isso é uma peça muito utilizada também. Antes, quem utilizava muito eram as pessoas que faziam tricô. Isso aqui é um marcador de pontos, né? Então, assim, é muito bom. As pessoas que fazem amigurumi, para quem não sabe, são aqueles bonequinhos em crochê. Então, a gente utiliza muito isso aqui. Então, aqui, o marcador de pontos me auxilia a saber em qual das carreiras eu estou. Eu estou aqui nessa segunda carreira e assim eu dou prosseguimento. Eu tenho um gráfico e eu vou dando prosseguimento a essa peça. Eu trouxe aqui algumas sugestões de decoração. Olha, que a gente encontra todo esse material nós encontramos em armarinhos, onde vende linhas para costura, peças de artesanato. Então aqui, ó, tenho essas fitinhas, né, que a gente também encontra nesse mesmo lugar onde eu encontrar para comprar as nossas linhas e agulhas, eu encontro. Aí eu faço a decoração de acordo com o meu gosto, né? Que nem no caso aqui, ó, como eu acho que daria um realce maior se eu colocasse um verdinho mais escuro, talvez o vermelho. Aí a decoração da árvore é muito a gosto. Também nós temos aqui essas meias pérolas cortadas. A gente também poderia fazer. E esses lacinhos nós temos de diversas cores, não é só o verde e vermelho. Nós temos ele também em branco. Branco também. Olha, a gente poderia fazer assim. Enfim, a decoração da árvore, essas peças que eu trouxe foram só sugestões. A decoração da árvore a gente faz de acordo com o que a gente mais se identifica, né? A sequência seria essa. Agora aqui eu faria mais. Esse é um desenho, né? Seria aqui um desenho feito com pontos altos que a gente utiliza através de um gráfico. Esse material foi retirado do gráfico. Esse gráfico a gente encontra na internet. É uma árvore de Natal simples que não há segredo em fazer. Aqui nós colocaríamos mais um jogo desse, né? Um desenho desse com 3 pontos altos. Agora faremos mais 3 pontos altos. Mais aqui, ó, terminando, mais um desenho aqui.
Geralmente as peças elas têm uma sequência. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Como nós contamos essas carreiras? A partir desse primeiro espaçamento que nós fizemos aqui, com 3 pontos altos, o espaço, 3 pontos altos. Aí iniciamos o desenho. Esse desenho também as pessoas costumam chamá-lo de leque. Seria um leque, esse desenho. Então a gente faz essa sequência de pontos com os pontos altos. Aqui não tem segredo. Nós utilizamos todos os pontos que foram passados, né? O ponto alto, para podermos caminhar na peça. Quando a gente vira a peça, nós fazemos o ponto baixíssimo, a correntinha. Então não há segredo aqui nessa peça. É uma peça simples, que a gente encontra o gráfico na internet. Todos os gráficos sempre vão ter essa simbologia. Os desenhos que a gente está vendo aqui. A correntinha, é lógico que numa proporção bem menor, né? Aqui a gente fez os desenhos aumentados para que a visualização ficasse melhor. Mas sempre a gente vai encontrar. E tem lá os desenhos quantos pontos altos precisamos utilizar, quantos pontos baixos, quantas correntinhas a gente utiliza na feitura da peça. Bom, assim eu espero que as pessoas tenham gostado, né? E a peça fica assim como eu informei. Fazemos uma árvorezinha de Natal. Essa foi a minha proposta. Espero que tenha ficado um pouco claro, né? E que vocês tenham gostado da minha sugestão. Agradeço imensamente, né, essa oportunidade, à Secretaria de Cultura, agradeço a uma professora que me iniciou no crochê, que é uma professora Claudete, que foi uma que trabalhou no Centro Cultural durante muito tempo. E olha, o crochê é uma terapia, é muito, muito gostoso de fazer, não tenho preconceitos, homens estão fazendo crochê, então assim, é uma paixão, na verdade, o crochê para mim. É isso, eu queria agradecer imensamente essa grande oportunidade que eu estou tendo.